Tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa para levar até você as notícias, as discussões, os debates, mas principalmente para ouvir de você aquele retorno, que eu sempre espero há décadas, uma marca do nosso jornalismo, a sua interação, a nossa interação com você. Quero que você participe muito do programa de hoje, porque nós vamos falar de um assunto atualíssimo e que, para variar, está causando mais uma polêmica nesse Brasil. Muito bem, a questão da regulamentação das redes sociais. É um assunto que começou lá atrás, lá em 2020, quando o Senado chegou até a aprovar uma tese nesse sentido, uma ideia nesse sentido, mas que precisaria passar pela Câmara dos Deputados, coisa que foi se arrastando. O relator era o deputado Orlando Silva, e a coisa foi se arrastando e não foi concluída até hoje. Mas foi, digamos assim, ressuscitada, esse tema foi ressuscitado agora, dias atrás, a partir daquele domingo em que o Elon, a pronúncia correta na verdade é Elon e não Elon como se escreve, mas Elon Musk, que é o chefão do ex-Twitter, que agora é a rede social X, ele resolveu entrar nas redes sociais para perguntar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, qual que é a razão de ter tanta censura no Brasil. Enfim, aquilo desencadeou uma série de discussões, de polêmicas, e a gente vai, claro, falar desse assunto também aqui no nosso programa para ouvir a sua opinião. Mas mais importante do que isso, também é ouvir a opinião de convidados que vão gerar as suas opiniões também. Por isso, nós temos aqui dois representantes bastante interessados e diretamente ligados a esse assunto. Esse assunto que pode ser dividido em duas sessões, digamos assim. A questão técnica, ou seja, a lei em si, o que é que essa proposta de lei prevê, que pode mudar nessa relação dos usuários com as redes sociais, e também a questão política. Politicamente, isso implica em quê? Essa discussão, essa briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. A gente vai convidar, então, duas pessoas para colaborarem mais ainda nessa discussão. Eu começo apresentando ele que vem para falar da questão jurídica. Ele que é o doutor Rodrigo Albernaz, que é advogado e diretor jurídico do Instituto Goiano de Direito Digital. Portanto, tem tudo a ver com essa história de rede social. Tudo bem, doutor Rodrigo? Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, curto e grosso. Aliás, é a linguagem digital nos dias de hoje, né? Está aqui, a rede social é desse jeito, boa noite, ponto final. Aliás, nem ponto usa mais, né? Nem ponto usa mais. Mas o doutor Rodrigo vai ter tempo de falar muita coisa sobre isso, se ele é contra ou a favor dessa regulamentação. Para falar sobre a questão política, o aspecto político, está aqui ele que ocupou até dias atrás o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa, mas antes disso eu já tinha entrevistado ele várias vezes como analista político e é um grande influencer, como se diz nos dias de hoje, nas redes digitais. É o Fred Rodrigues. Obrigado, tudo bem, Fred? Boa noite. Tudo bem, melhor agora. Obrigado mais uma vez. Um grande prazer estar participando aqui com você. Mandar um grande abraço à nossa audiência, pessoal que está nos acompanhando. Agradecer ao Dr. Rodrigo pela presença, a equipe técnica que está aqui fazendo nosso programa acontecer. Espero que hoje possa ser bem produtivo aí. A gente possa jogar uma luz nesse assunto que é complexo, mas tão importante para a vida da população. Legal. E a população vai saber, como eu disse, dessas duas vertentes dessa discussão. A questão técnica, ou seja, esse projeto de lei em si, e a questão política, as consequências desse projeto que, se for aprovado, pode mudar a relação do usuário com as redes sociais e com todo mundo, com o mundo todo. Hoje você fala com quem você quiser, a hora que você quiser, em qualquer lugar do mundo. Mas para você participar do nosso programa, os caminhos são esses. Primeiro, o nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, 98200-3223. 98200-3223. Eu peço a gentileza de você colocar sempre o seu nome no início da mensagem. Entendeu? E onde você mora, para a gente poder situar melhor. E também você pode participar com as suas mensagens através dos nossos canais no YouTube, que também transmitem esse programa ao mesmo tempo ao vivo. Então, o canal no YouTube da TV Brasil Central é @TV Brasil Central, tudo junto, como aparece, já está aí na parte inferior da tela. E você pode fazer a mesma coisa também através do canal no YouTube da TV Assembleia Goiás. TV Assembleia Goiás, tudo junto, como você vê aí embaixo na tela, tá certo?
coloque seu nome. Não se esqueça nunca de colocar o seu nome para a gente ganhar tempo para ler mais mensagens ainda durante o programa. A gente faz um rapidíssimo intervalo, que é apenas a vinheta, e a gente já volta. Muito bem, só lembrando, né? Você que começou a acompanhar o programa já sabe, nossos convidados, está aqui o Fred Rodrigues, que é ex-deputado estadual e analista político. Ele veio falar, consequentemente, sobre a questão política desse projeto que está em discussão lá no Congresso Nacional, fazendo uma regulamentação das redes sociais. Também está aqui o advogado Rodrigo Albernaz, que é diretor jurídico do Instituto Goiano de Direito Digital. E você é nosso convidado para mandar a sua mensagem. Você concorda com isso? Não concorda? E por quê? Tá bem? Mas antes que a gente entre diretamente nesse assunto, vamos falar de um fato, né? Fato do dia. Ou seja, é um assunto factual. Se a gente deixar para dar esse assunto em outro dia, ele vai perder, digamos assim, aquele impacto inicial, embora isso já tenha sido divulgado amplamente nas redes sociais, que são uma coisa maravilhosa, desde que bem usadas, mas é sobre uma pesquisa feita pelo Instituto Quest, que aponta que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem alta aprovação aqui no estado. E essa pesquisa envolveu mais 3 estados, Minas, São Paulo e Paraná. Mas vamos falar de Goiás primeiro, e a repórter Isabela Mendes conversou, inclusive, com o governador sobre esta avaliação, que tem também a avaliação de outras autoridades. Vamos ver. A pesquisa Quest, divulgada nesta quinta-feira, deu ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, uma aprovação recorde. 86% dos goianos aprovam o governo. O estado mais bem avaliado, você vê a educação, você vê a segurança pública e você vê a parte de inclusão social, que é a parte de avanço do emprego e do salário. Então, eu acho que Goiás está consolidando tudo isso, né? E junto com isso você tem também a história, a cultura de Goiás e também o desenvolvimento do estado, que mais hoje se apresenta com capacidade de modernidade e de absorver também as empresas que se desejarem instalar aqui. O governador também destacou que este é um trabalho feito em conjunto com uma equipe dedicada a devolver o estado de Goiás aos goianos. Isso não é uma ação do governador, isso é uma ação conjunta de todos nós, secretários, a população, todo mundo aqui, com esse único objetivo de poder apresentar aos 7 milhões de goianos um resultado maravilhoso como esse que nós estamos tendo, gente. Ainda segundo dados da mesma pesquisa, Ronaldo Caiado tem a melhor avaliação entre os possíveis presidenciáveis de direita no Brasil, ficando à frente do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e do de São Paulo, Tarcísio Freitas. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo, o resultado também reflete o comprometimento do governador com as políticas públicas essenciais para o desenvolvimento de Goiás. Na verdade, os resultados de aprovação do governador Ronaldo Caiado refletem um trabalho comprometido com a segurança pública, com os resultados econômicos, principalmente com a inclusão social, com desenvolvimento regionalizado, que as políticas públicas que têm sido coordenadas pelo nosso governador têm sido efetivamente proporcionando desenvolvimento para esse estado e fazendo de Goiás um dos estados mais desenvolvidos do país. Já o deputado estadual Amaury Ribeiro acredita que os números evidenciam a evolução que Goiás viveu depois de 2019. Isso é tudo o espelho do que vem acontecendo no estado de Goiás. O governador, quando assumiu em 2019, pegou um estado com déficit financeiro absurdo, a educação em colapso, a saúde em colapso, a nossa segurança estava com grande dificuldade, principalmente pelos baixos salários que recebiam aí os nossos profissionais, alguns profissionais da nossa polícia, e o governador mudou essa estrutura. Muito bem, está aí a fala, né, de algumas pessoas e fala também do governador Ronaldo Caiado. Você que é político, né, não deixa de ser pelo fato de ter tido o mandato cassado. Já pode reduzir em meia frase por que teve mandato cassado? Eu não posso deixar de ouvir o Fred Rodrigues também sobre essa questão. Você que vai ser sempre político, até porque você era, antes de ser deputado, já era um analista político, Fred.
Obrigado. Vamos lá. Sim, acho que assim, a popularidade do governador reflete muito também a tradição do nosso estado, né? É um estado mais conservador, é um estado mais à direita, é um estado que exige e que se dá muito bem com políticas que vêm dessa parte do conservadorismo e que o governador Ronaldo Caiado soube abraçar muito bem. Obviamente a base dele aqui na Assembleia, né? O programa nosso é gravado aqui, é muito forte. Gravado não, exibido ao vivo. Perdão, exibido ao vivo. Sim. Realizado, quis dizer isso. O programa Tá é realizado Desculpe. aqui. E tem uma base muito forte, deputados muito presentes, muito atuantes. Então, como ele mesmo disse ali, né, é um conjunto de fatores, um conjunto de pessoas trabalhando, e incluiu ali muito bem também a população, né? Eu, obviamente, estando aqui no estado, faço votos de que ele esteja sempre exercendo seu papel com excelência. Claro, nenhum governo é perfeito, sempre há coisa a melhorar. Mas eu acho que sim, acho que essa pesquisa é um reflexo real do que a gente vê nas ruas todos os dias. Tá, e o fato de ele ter ficado à frente de Tarcísio de Freitas, que foi avaliado, por sua vez, pela população de São Paulo, onde ele governa, ele é o governador. Certo. Quer dizer, proporcionalmente, Caiado teve um número de aprovação muito maior do que Tarcísio. Tarcísio, que, ao que consta, seria o grande adversário nessa corrida com Caiado para obter, por exemplo, o apoio de Bolsonaro Sim. para concorrer à presidência. Eu ainda vejo com reais chances a possibilidade do Bolsonaro ter a participação nessa candidatura de 2026. Mas sim, mas a cidade de São Paulo, perdão, o estado de São Paulo é um estado mais dinâmico que o estado de Goiás, né? Há mais ali, até pelo histórico, né, e pelas discussões políticas que tiveram ali, há uma dificuldade maior de um nicho se estabelecer. A aprovação do Tarcísio também não foi ruim, não, se eu não me engano, foi em torno de 69%, né? Então, Mas bem longe da de Caiado. Foi com certeza, bem longe. 20 pontos, né? Não, sem dúvida, a aprovação do governador Caiado aqui está assim, fora dos padrões, né? Acho que é o melhor termo para ser utilizado. A aprovação do Tarcísio não foi ruim, obviamente ele tem que brigar muito, mas eu não sei se a aprovação local em cada estado vai ser numa eventual possibilidade do presidente Bolsonaro do ex-presidente Bolsonaro não concorrer. Eu não sei se a aprovação local vai ser o critério definitivo desse apoio, não. Certo, até porque São Paulo, não custa lembrar, na última eleição presidencial, por exemplo, Bolsonaro perdeu para Lula, lá em São Paulo. Né? Perdeu para Lula, em São Paulo, que é tido como estado avançado. Mas não custa lembrar também que a capital, São Paulo, né, como muitos dizem, eu costumo dizer isso também, é a maior cidade nordestina do país, né? Porque a população de São Paulo é composta por muitos nordestinos que teriam claramente contribuído para essa vitória de Lula. Em números gerais, sim. Né? A própria questão de Minas Gerais também foi uma eleição um pouco atípica, né, onde todos os candidatos do Bolsonaro ganharam, mas ele em si perdeu. Em Minas Gerais, por exemplo, o senador ganhou, o deputado federal dele foi o mais bem votado do país. Mesmo assim, ele perdeu muito pouco em Minas. Né? Então, uma eleição atípica, eu não acredito que isso se repetiria, até porque a gente tem visto, e se eu não me engano, não quero atropelar a pauta aqui, a gente tem visto aí também como a aprovação do Lula nesse momento não está lá essas coisas. Verdade, é quase uma reprovação, né? É quase uma reprovação, né? O índice de rejeição, de reprovação da gestão de Lula é quase a mesma coisa da aprovação. Ou seja, o país continua dividido, né? Isso é uma prova clara, bastante clara. Mas vamos correr, porque eu quero falar com vocês sobre essa regulamentação das redes sociais. Antes, ainda temos mais um pouco, né, sobre pesquisas. Houve mais uma pesquisa divulgada também pelo Goiás Pesquisas, o Instituto Goiás Pesquisas. Nessa pesquisa, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Bruno Peixoto, aparece em 4º lugar nessa disputa eleitoral, mesmo tendo declarado que não é candidato a prefeito. Vamos ouvir o que ele disse durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa que aconteceu na manhã de hoje. Vamos ver. Fico muito feliz com os eleitores e eleitoras da nossa capital e aumenta ainda mais a nossa obrigação para trabalhar em prol do cidadão, da cidadã goianiense de coração, de nascimento, mesmo declarando apoio a outros, primeiro Jane Darro, Sandro, mesmo declarando apoio, ajudando, incentivando, nosso nome ainda é lembrado, mesmo informando a toda a população que não sou candidato à Prefeitura de Goiânia, por motivos já mencionados, e ainda continuo figurando bem nas pesquisas, nas intenções de voto. Então, a maneira que eu tenho de agradecer é trabalhando cada dia mais
para ajudar a nossa cidade de Goiânia, nosso estado de Goiás. Fico muito feliz e agradeço a todos e a todas pela confiança. É isso. Quer comentar, Fred? Sim, só fazer uma pequena retificação, Paulo. A gente acabou de falar que o Bolsonaro tinha perdido de São Paulo, mas ele perdeu na capital paulista, só para ficar claro. No estado ele realmente ganhou, se não me engano, 55-45, confirmei aqui, tinha ficado em dúvida. Mas sim, boa a fala do presidente da Assembleia, Bruno Peixoto. Eu acho que mostra, e eu sou uma pessoa assim, que sei admirar o trabalho que o Bruno fez aqui, sem dúvida, enquanto deputado, ele trabalhou, e eu já falei isso pessoalmente para ele, se a gente tivesse um presidente nas casas legislativas igual ele, o Brasil não estava como está. Ele teve coragem de se colocar para defender o que é principal e o que é primordial no trabalho de um presidente de casa, que é o mandato dos deputados. E fora isso também ele fez um trabalho muito importante aqui na cidade de Goiânia, trouxe o povo, a população para dentro da Assembleia, né? A Assembleia em outras gestões assim, a gente não costumava ver tanto ela aparecendo, hoje em dia aparece bastante, é muito mencionada, é muito citada, tem uma presença participativa junto com a população, então é natural que o nome dele apareça nas pesquisas ainda. E tudo de melhor para o presidente Bruno Peixoto, que eu considero um amigo. Tá certo. Vamos lá. Presidente Bruno, né, fazendo um registro também, quase que um testemunho, digamos, porque eu sou o secretário, né, de televisão da TV Assembleia, presidente Bruno, que tem muito interesse em fortalecer a TV Assembleia de Goiás, né, porque ela presta um serviço muito bom na medida em que transmite as sessões ordinárias, extraordinárias, comissões e todos os eventos possíveis, a gente está lá cobrindo e levando até você, telespectador, essa transparência, né? Aliás, transparência é uma marca da Assembleia Legislativa de Goiás, que foi eleita, foi escolhida, né, dias atrás, como a mais transparente de todo o Brasil. Não é sem razão. Mas vamos lá, falar então sobre a regulamentação das redes sociais. Volto a convidar você, telespectador, para dizer o que é que você pensa sobre esse projeto, quais as intenções que você vê nesse projeto, boas ou ruins, seja lá quais forem. Diga para nós, através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Você pode mandar também através dos nossos canais no YouTube, TV Assembleia Goiás, tudo junto, TV Assembleia Goiás, tudo junto, ou TV Brasil Central, também tudo junto. E eu explico sempre por que as duas emissoras, porque elas têm um acordo de parceria que prevê troca de conteúdos, troca de programas, de informações, como este aqui, por exemplo, que está sendo transmitido pela TV Assembleia e, ao mesmo tempo, pela TV Brasil Central. E está indo longe. Eu já tenho aqui uma pergunta que vem de fora do estado de Goiás, que eu vou colocar daqui a pouco, antes de falar desse projeto que está tramitando lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que pretende regulamentar o funcionamento das redes de comunicação pela internet, as chamadas Big Techs. O assunto virou polêmica, repito, com aquelas declarações feitas pelo dono do X, da plataforma X, que é o antigo Twitter. E o dono é o Elon Musk. Vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Isabela Mendes. As falas de Elon Musk, o dono do X, antigo Twitter, contra Alexandre de Moraes, ministro do STF, tomaram conta do cenário brasileiro esta semana. Na plataforma, o empresário sul-africano responde a um tweet antigo do ministro. Por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Questionou Elon Musk. Em seguida, o empresário ameaçou reativar contas banidas por violar as leis brasileiras. Após as falas de Elon Musk, diversos ministros e autoridades brasileiras fizeram críticas ao sul-africano. Durante discurso na última quarta-feira, o presidente Lula pediu respeito às leis brasileiras. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. A polêmica trouxe à tona um novo debate sobre a regulamentação das Big Techs no Brasil.
Líderes da Câmara criaram um grupo para discutir um novo texto do projeto. A presidente do Instituto Goiano de Direito Digital explica que regulamentar não significa censurar, mas impor transparência e proteção. Então, quando a gente trata de regulação das redes sociais, né, ao contrário do que às vezes as pessoas falam, não, é censura, na verdade é muito mais para proteção de nós enquanto usuários, para dar mais transparência, para cobrar mais transparência das plataformas, de como funciona, por exemplo, o sistema de recomendação, de por que às vezes as contas são suspensas, né? Uma das coisas que a gente mais tem no escritório é gente que tem a conta suspensa, banida pela plataforma indevidamente, sem nenhuma justificativa. Então, assim, é entender, é cobrar transparência das plataformas, porque elas têm um poder muito grande nas mãos hoje em dia. Ainda segundo este especialista em direito eleitoral, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não absoluto, já que a opinião de um termina quando começa o direito do outro. A liberdade de expressão, ela é relativa. Eu posso expressar o meu pensamento, eu posso, mas eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Por exemplo, eu não posso me expressar e ser ao mesmo tempo racista, ser preconceituoso, ser xenófobo. Então há uma série de limitações à liberdade de expressão. Ok, vamos acrescentar a essas opiniões, eu faço registro aqui da presidente, né, do Instituto, do qual o senhor é diretor jurídico, né, que é o Instituto Goiano de Direito Digital, a doutora Camila Pinheiro. Obrigado também a ela por ter atendido a nossa reportagem. Obrigado também ao Alexandre Azevedo, que é professor de Direito Eleitoral. Mas quero ouvir o Rodrigo Albernaz, que é advogado, e tem qual opinião, doutor Rodrigo, em relação a essa proposta de regulamentação da rede social? A grande pergunta que se faz sendo regulada essa questão, configura, na sua opinião, uma censura ou não? E por quê? Bom, então, acho que, primeiramente, é importante pontuar que a regulamentação das redes sociais ela não surgiu com o PL 2630. O debate, né, ele veio à tona e ele ganhou mais força, principalmente recentemente, em razão do embate, né, entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Mas as redes sociais, de certa forma, elas já são reguladas, né, pelo Marco Civil da Internet, que é uma lei federal brasileira, né, de 2014, que traz em seus dispositivos questões regulatórias em relação a como as redes sociais devem funcionar aqui no Brasil. Inclusive também eventuais responsabilizações por danos, né, causados por usuários dentro daquele ambiente. E, de fato, Paulo, quando o PL, né, é claro que não vou entrar... PL, só para deixar bastante claro, na cabeça do senhor é muito claro, PL é projeto de lei. Exatamente. Tá, só para o telespectador acompanhar com mais facilidade, né? Não todos, claro, mas de repente alguém que não seja muito ligado a essa questão. Desculpe, interromper. Que isso, muito obrigado. O que eles chamam de PL das fake news, né, ganhou esse nome, né? Evidentemente que o texto ainda está em trâmite, né, na Câmara dos Deputados, mas eu penso que o principal objetivo, né, é justamente a necessidade de garantir que o usuário, né, o indivíduo, enquanto usuário dessas plataformas, tenha transparência pela forma como os dados deles são utilizados e até mesmo, né, em relação à questão, né, por exemplo, da suspensão e remoção das contas. Atualmente, né, sem uma regulamentação, a suspensão das contas é feito, o poder de decisão de suspender uma conta está exclusivamente nas mãos das redes sociais. E quando ela o faz, ela não traz ali os motivos pelos quais ela fez isso. Ela geralmente coloca ali que foi uma violação aos seus termos de uso, mas não há, né, essa obrigatoriedade de transparência em relação mas não existe essa transparência porque os donos das redes sociais não querem ou porque eles são proibidos por uma determinação judicial? Não, a transparência, na verdade, é porque eles não possuem uma regulamentação. E como não há nada regulado, eles é que têm o poder diretivo de como eles vão lidar com essas questões. Ou seja, eles próprios acabam fazendo o que a gente poderia chamar de autocensura. De certa forma, seria mais uma autorregulação. Né? É o dever de cuidado que consta, inclusive, dessa proposta original do projeto. Dever de cuidado, nada mais é do que censura. Você tem que ter o cuidado prévio do que vai ser divulgado naquela rede social. Se você tem que saber o cuidado prévio, significa que você tem que saber antes de aquilo ser publicado. Mas não tem jeito. Como é que se faz isso?
Na verdade, Paulo, quando eu mencionei o Marco Civil da Internet, ele traz ali no seu artigo 19 justamente o fato da rede social, das empresas de redes sociais só serem responsabilizadas pelos conteúdos que são publicados no ambiente, se ela não fizer essa curadoria. Ou seja, essa necessidade de se saber o que está sendo publicado já existe. Censura, é isso? Do lado, no caso das empresas, né? As empresas, elas é que têm esse poder. Terceirizou-se a censura, né? De certa forma, sim, né? Pode-se dizer que sim. O ponto é que o usuário em si, que deve ser beneficiado pelo PL e até mesmo pelas outras legislações que vão tratar sobre esse tema, é que precisa ser, deve ser garantida a transparência para ele e o poder de autodeterminação, inclusive, né? De como os seus dados vão ser utilizados. Inclusive hoje nós não sabemos, né? Os algoritmos que são introduzidos, né, nessas tecnologias, que vão lançando conteúdos, né, para nós com base nos perfis de comportamento que são construídos, né, durante a utilização, não há transparência em relação a isso. Então, tá certo. Vamos lá, você telespectador, né, que é usuário, digamos assim, do nosso programa, faça valer a sua voz, mande a sua mensagem dizendo se você acha que isso configura realmente uma censura ou não. O que é que você pensa desse projeto de lei que pretende regulamentar as redes sociais aqui no Brasil? É boa essa ideia? É necessária essa regulamentação? Sim ou não? A opinião é sua e você pode mandá-la através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. O telefone vai aparecendo sempre na parte de baixo da tela aí do seu vídeo para que você anote e mande também o seu recado. Eu quero ouvir agora a opinião do Fred Rodrigues, que está aqui como analista político, tanto quanto o doutor Rodrigo Albenaz, que traçou, digamos assim, já um perfil técnico da coisa. Politicamente, Fred, é censura ou não é censura? Se pretende isso ou não? Vamos lá, Paulo, vamos voltar um pouquinho. Assim, acho que, da forma como o doutor Rodrigues explanou aqui, eu concordo em basicamente tudo que ele disse. A forma, e como a doutora também apresentou ali, ela falou da regulamentação. Não necessariamente a regulamentação vem para censurar. A regulamentação, sem dúvida, é só um procedimento. Assim como um procedimento de reforma de uma casa. Você pode fazer uma casa bonitinha, cheia de suíte aqui no térreo, estacionamento grande, ou você pode fazer uma casa de 4 andares com um único banheiro no 4 andares e uma escada de fora para a pessoa ter que subir à noite. Então depende de como você quer fazer, né? E não necessariamente a regulamentação é uma coisa boa. No meu ponto de vista, eu já venho como criador de conteúdo aí desde 2018, eu já sofri com a censura das plataformas. As plataformas, elas autocensuram, a pergunta que você fez, né? E nos Estados Unidos esse debate tem sido feito de uma forma como definição do que é o papel da plataforma. A plataforma da rede social, ela é um fórum público de discussão, a praça pública de discussão, onde todo mundo é bem-vindo para expor sua ideia, e a melhor ideia vence num debate de ideias livres. Ou ela é um editor de conteúdo, igual um jornal. Se ela é editor de conteúdo, ela tem que ser responsabilizada pelo conteúdo que permanece no ar dentro da plataforma. Ela é o quê, então? Ela está trafegando nessa zona cinza. Ela trafega nessa zona cinza. Então, ela tem uns benefícios, igual nos Estados Unidos, de isenção de impostos, impossibilidade de ser processada por conteúdo, de um fórum público de discussão, mas, ao mesmo tempo, ela seleciona quem vai permanecer no ar naquela plataforma. Esse vazamento do Twitter agora não é o primeiro. O Twitter já teve um vazamento assim que o Elon Musk assumiu, aonde mostrou o completo viés para o lado da esquerda das redes sociais. Quando você fala vazamento, por gentileza, explique o que foi esse vazamento. O vazamento foi... o Twitter era dominado por outro grupo, com um espectro político... associado mais ao espectro político da esquerda, e depois que ele assumiu, depois que o Elon Musk comprou, né, fez uma proposta que os acionistas não puderam recusar, né, literalmente não pode recusar, acabou pagando a mais do que ele valia, e o Elon Musk começou a descobrir os dados internos ali, a troca de mensagens, principalmente dos representantes do Twitter com o governo americano, e eles tinham um contato direto com os monitores do Twitter, né, os curadores de conteúdo, digamos assim, do Twitter, eles tinham contato direto com o governo americano que solicitava a remoção de alguns conteúdos e mostrava ali um viés para perfis de direita. Então, perfis de direita eram desproporcionalmente mais banidos do que o de esquerda, ou recebiam o chamado shadow ban, né, onde você continua exposto, mas o algoritmo reduz o seu alcance. Isso ficou muito claro ali, e depois que o Elon Musk assumiu, isso foi retirado. Então, agora os perfis estão bem equilibrados, tanto o perfil de esquerda quanto de direita recebe isso. E essa é um tipo de digamos assim, curadoria não regulamentada que a rede faz, como o professor explicou aqui. O que a gente tem que fazer, e eu sou a favor disso, se for entrar com uma regulação, que ela seja para
que a liberdade de expressão seja preservada e não que ela seja censurada. A gente tem que fazer com que a rede, por exemplo, não retire um perfil sem dar uma justificativa. E hoje em dia eles fazem isso, e fazem isso com vídeos, e fazem isso até com o perfil da pessoa. Você postou um assunto lá que não pode falar, que a rede determinou que não pode falar, e de repente só aparece, você foi removido, ou você está em possibilidade de postar por tanto tempo, porque você violou os termos de uso da plataforma. E não falam qual especificamente o termo de uso que você violou. Então, se tiver essa regulamentação, ela tem que ser nesse sentido. O problema todo dessa situação são os agentes políticos e até agentes judiciários, que hoje em dia atuam como agentes políticos, envolvidos na criação e na defesa do PL 2630. E é isso que a população não está querendo. A população não está querendo pessoas acostumadas a censurar os outros dia e noite, estabelecendo quais diretrizes que a internet vai seguir a partir de agora para regulamentar a liberdade de expressão. Tá bem, vamos colocar uma fala aqui de um personagem importantíssimo, né? Aliás, sem ele não existiria essa polêmica toda, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, durante a sessão no Supremo Tribunal Federal, ele se pronunciou pela primeira vez sobre esse conflito com Elon Musk. Musk é uma palavrinha difícil de falar, mas vamos lá. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Agradeço novamente a Vossa Excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Muito bem, quero mais uma vez ouvir aqui o doutor Rodrigo Albernaz, repito, que é advogado, diretor jurídico do Instituto Goiano de Direito Digital. Portanto, diretamente ligado a essa questão, digital, né? Diretamente ligado. Doutor Rodrigo, vamos puxar agora já mais objetivamente para os personagens, começando pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF. O senhor concorda com essa postura dele nos últimos tempos, principalmente, em que ele praticamente fala sozinho por todo um tribunal, ninguém contesta o que ele fala, né? E ele acabou puxando para ele quase que essa função de presidente de fato do Brasil. Ele determina a prisão, manda soltar, enfim, basta uma decisão dele. Eu quero saber do ponto de vista jurídico. Isso é previsto? A Constituição aceita isso, admite esse tipo de comportamento de um ministro do STF? Como é que o senhor vê essa postura de Alexandre de Moraes tomando a frente de tudo quanto é polêmica no Brasil? Bom, de fato é, de certa forma, um pouco controverso em alguns posicionamentos, né, tomando por base a forma como, enfim, né, a política se dá, a população reage, né, a esses posicionamentos, mas, de certa forma, ele está à frente, né, desses inquéritos, desses processos, e, de certa forma, trazendo aqui um pouco, voltando um pouco aqui para o lado muito se levantou sobre a possibilidade de banimento da rede social aqui do Brasil, né, por determinação do Alexandre de Moraes, inclusive pelo fato de ele ter incluído o Elon Musk num dos inquéritos, né, em relacionado às fake news. De fato, isso não poderia acontecer de um dia para a noite, e se acontecesse, eventualmente, né, prejudicaria muita gente, porque, né, como eu disse anteriormente, é justamente o usuário, né, a sociedade, o usuário das redes sociais é quem deve ser protegidas quem deve ser protegidas e não, de certa forma, prejudicadas, né, dentro desse embate, né, de dois grandes poderosos, tanto o Alexandre de Moraes, como ministro do STF, e o Elon Musk, dono, né, da rede social X. Vai prevalecer a força de quem? Do dinheiro ou do cargo de ministro? Como é que o senhor prevê a sequência desse embate? Vai terminar em quê? Alexandre de Moraes pode tomar que tipo de medida contra Elon Musk? Bom, querendo ou não, as empresas elas estão submetidas à legislação brasileira e, havendo determinações judiciais, pelo menos em tese, elas deveriam cumprir. Então, eu penso que, né, eu acho pouco provável que o Elon Musk ele sustente muito essa narrativa, até porque quando a gente fala de rede social, a gente fala também de receita, né? A gente tem uma grande quantidade de usuários brasileiros que
que rendem receita para o X, né? E ele certamente, eu não acredito que ele estenderia muito essa discussão e ao ponto de deixar, né, que a rede social fosse banida aqui no Brasil. Ele disse, né, uma das declarações dele, né, Fred? Ele disse que ganhar dinheiro é bom, mas ele prefere manter os princípios, né? E ele tem muito dinheiro, né? Só para pagar 44 bilhões de dólares pelo Twitter, pelo X, mostra que ele tem realmente bala na agulha. Um valor que praticamente manteve inalterada a fortuna dele, né? Através do arranjo que ele fez para a compra do Twitter. Embora as empresas dele, a Tesla, por exemplo, esteja caindo. Né? Mas isso é um arranjo natural em questão da evolução da dinâmica dos carros elétricos, né? Até outro assunto. É um arranjo natural, tem vários competitivos agora. Só fiz um rematezinho, mas vamos lá. Vai terminar como essa briga, Fred? Diga aí. Não, essa briga não vai terminar agora. O que o pessoal tem que entender, muita gente está achando, o Elon Musk deu um checkmate, o Elon Musk deu um golpe avassalador. A gente está numa piscina, eu vejo assim, a gente está numa piscina de autoritarismo, a gente não vai sair dela com uma braçada. A gente vai ter que nadar, é uma piscina olímpica, a gente está no meio dela e também no fundo. Então a gente tem que primeiro chegar na superfície e depois nadar para a borda. Obviamente o que o Elon Musk fez foi chamar a atenção para algo que vem acontecendo no Brasil e vem acontecendo desde praticamente 2018, 2019. O ministro Luiz Felipe Salomão, então à frente, se eu não me engano, do Conselho Nacional de Justiça, perdão, da Corregedoria, ele desmonetizou perfis brasileiros de jornalistas. Ele desmonetizou, ao invés de censurar, retirar do ar, ele deliberadamente desmonetizou os jornalistas que falavam sobre determinado assunto, poderiam produzir o vídeo, mas não recebiam. Então, o YouTube não pagava essas pessoas, elas só foram remonetizadas agora, um ano atrás, então elas ficaram 2, 3 anos sem receber pela produção de seus trabalhos. Jornalista, estou falando de jornalista, tá, pessoal? Para vocês verem a que nível chegou. A questão dos inquéritos, né, o 4781, onde o Elon Musk foi colocado agora, se eu não me engano, ele foi colocado no dos atos antidemocráticos, que é um filho do 4781. É um inquérito que foi aberto de ofício, que o STF não pode fazer, o juiz não pode abrir inquérito de ofício, a não ser que ocorra um crime das dependências do tribunal. O que eles fizeram, Paulo? Criaram uma teoria de Nárnia, onde a dependência física do tribunal é qualquer lugar onde o ministro seja ofendido. Então você criticou um ministro lá em Curitiba, automaticamente você ofendeu um ministro nas dependências do tribunal, porque o ministro é o tribunal. Parece ridículo, mas essa foi a teoria adotada para que essas pessoas todas sejam colocadas. E acabou, consequentemente, com o tal da prerrogativa de foro, né? Aí é outra coisa. Poderiam ser processados, julgados. Sim, mas isso pessoas que tenham prerrogativa de foro, que são políticos. Sim, isso foi um desdobramento. Mas talvez a situação mais grave dessa situação toda. Governadores seria STJ, né? Governadores. Isso. Sim, realmente é um assunto complexo, porque tem muita coisa que já aconteceu para trás, para onde a gente chegou aqui, né? A gente está basicamente vendo agora a consequência de um castelo de cartas que foi construído há tanto tempo. E outra coisa, esse inquérito ilegal e inconstitucional que foi criado, ele deveria ter sido sorteado o relator, não foi. Ele deveria ter sido sorteado entre os 11 ministros. Não, o Toffoli pegou e falou, Moraes, você vai cuidar disso aqui. Esse inquérito foi aberto em 2019, março de 2019, está completando 5 anos agora. Nós temos 5 anos de um inquérito que só investiga e coloca tudo lá dentro. Vai colocar o que o Marco Aurélio de Mello, ex-ministro da STF, chamou na época, inquérito do fim do mundo. A procuradora, na época, Raquel Dodge, pediu o fim desse inquérito. Vários e vários juristas de renome, Ives Ganda Martins, talvez o maior constitucionalista que a gente tenha vivo, já criticou o autoritarismo desse inquérito e eles fazem que não estão nem aí. Então, realmente, colocaram o Moraes. Hoje o tribunal é muito fechado, né? Hoje em dia, você não vê críticas ao Moraes, ele pode fazer o que quiser. O tribunal é muito fechado. E qual foi a crítica do Elon Musk? Estamos recebendo pedidos de censura diretamente de órgãos ligados ao judiciário brasileiro, pedindo para que contas sejam retiradas, banidas, incluindo contas de jornalistas e deputados federais, que pelo artigo 53 da Constituição são invioláveis por qualquer palavra, votos ou opiniões ditas no exercício de mandato. Então, se ele está fazendo isso, ele está falando para o Elon Musk o quê? Quebra a lei e atenda o meu pedido. Porque se o Elon Musk derruba um deputado federal e tira um deputado federal sem uma decisão judicial, sem um parecer, sem algo que justifique dentro da legislatura, dentro da legislação brasileira, ele está quebrando a lei. Então eu estou vendo muita gente falando aqui, a decisão judicial se cumpre, não se discute. É um argumento um pouco raso, até estúpido na minha opinião. Se uma ordem judicial for absurda, por exemplo, a gente tem uma ordem judicial agora, tem que entrar lá agora, fechar a porta daquele estúdio e tacar fogo com todo mundo lá dentro. Alguém vai cumprir isso? Ninguém vai cumprir isso. Por quê? A decisão arbitrariamente legal. E há várias decisões sendo tomadas de forma ilegal por aí, e é isso que o Elon Musk está questionando. E justamente, só para encerrar, Paulo, perdão, mais uma vez, o perigo são os agentes que estão por trás
do pedido de regulamentação das redes do Brasil. O STF vai julgar agora o artigo 19 do Marco Civil, justamente porque ele não passou para isso, não foi aprovado, não teve essa aprovação que o Moraes falou. Tá, Passar no próximo eu continuo aqui, que é importante. Vamos colocar o telespectador também na conversa, né? Porque, afinal de contas, a quem interessa esse embate entre o Ilan e também o ministro Alexandre? Eu começo por uma opinião, como eu disse na abertura do programa, que já estava chegando, mal anunciei o tema, e o Charles, lá de Lagoa Formosa, em Minas Gerais, está assistindo o programa pelo YouTube, e diz o seguinte: o X, antigo Twitter, é restringido na China e o Elon Musk não fala nada. O X é restringido no Japão e o Elon Musk não fala nada, porque no Japão tem a sua fábrica da Tesla. O Elon Musk está de olho no lítio do Brasil, igual ele estava de olho no lítio da Bolívia. A visita que ele fez ao Bolsonaro não foi uma visita de cortesia. Ele sempre esteve de olho, na verdade, no lítio brasileiro, que, na verdade, pouca gente fala sobre essa história do lítio, que é riquíssimo, né? Uma riqueza que o Brasil tem, que poucos países têm no mundo, que serve para a indústria de uma série de coisas, inclusive para utilizar em equipamento, em peças, né, do celular, do smartphone. Seria isso? Eu pergunto para o doutor Rodrigo Albernaz, né, nessa. Mas os senhores fiquem à vontade também, se um quiser contestar o outro, quiser discordar, por favor, fiquem à vontade. O ideal é que não falem os dois o tempo todo juntos, mas se quiserem um contestar o outro, senão eu vou ficar passando sem saber de um para o outro, sem saber o que um gostaria de falar sobre o que o outro acabou de dizer. Mas, doutor Rodrigo, diga lá, o telespectador, o Charles, tem razão? O interesse de Elon Musk seria o lítio do Brasil? Bom, Paulo, eu confesso que eu não sei exatamente se seria o lítio, né? Mas eu penso que o interesse dele não seria, apesar dele mencionar em algumas de suas publicações, né, sobre a questão dos princípios que a empresa e ele também possui, não acredito que seja, ele não esteja em defesa da liberdade de expressão do usuário, do brasileiro. Eu acredito que há sim algum interesse, certamente financeiro, por mais que vocês mencionaram anteriormente que ele realmente, de fato, ele é bilionário, né? A fortuna dele digamos assim... Alguns trilhões, quase chegando a um quatrilhão. Exatamente. Mas o X, ele é uma empresa que também tem acionistas, né? Também é uma empresa que visa lucro e ela certamente, eu penso que não seria esse o objetivo dele, de defender os interesses e a liberdade de expressão do povo brasileiro na rede social que ele atualmente é dono. Que interesse teria, então, Fred? Você é capaz de vislumbrar o que há por trás desse interesse de Musk, de repente, um baita de um sábado para domingo, uma madrugada, né, de domingo, de repente ele ocupar as redes que são dele, mas dele ocupar esse assunto, né? Por que, como disse aqui o Charles, por que ele não fez isso na China, por que não fez em outros países? Só corrigindo o telespectador, o Twitter não é banido no Japão não, viu? Isso não existe não. Ele realmente é banido na China, mas desde 2009, em razão do grupo anterior que era dono do Twitter. Então, eu não enxergo o Elon Musk como herói, mas ele sem dúvida é uma pessoa preocupada com a liberdade de expressão e os inimigos, para ele seria muito mais fácil. Ele é bilionário, tem negócio em vários países e para ele seria muito mais fácil abaixar a cabeça para todo autoritário de cada país. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E continuar faturando, embora ele já tenha muito. E continuar faturando, sim, ele comprou briga dentro do país dele. Ele comprou briga dentro do país dele, dentro de um meio, e ele sempre falou, eu nunca votei na direita na minha vida até as eleições passadas, estou considerando votar na próxima. Então é uma pessoa que não tem esse alinhamento com a direita. O que ele está vendo é que as redes sociais estão utilizadas como com arma de destruição em massa da liberdade de expressão. A briga que ele comprou com o Moraes é porque ele enxerga, obviamente, que o Moraes está à frente de um inquérito onde ele é o acusador, a vítima, o delegado e o juiz. Não existe isso. Como que você é a vítima no inquérito que você vai julgar? Criaram isso aqui no Brasil e é o cara que toda hora vem falar da democracia. E esse verniz de defesa da democracia, né? Hoje em dia, geralmente, esse pessoal que fala nessa linha do Moraes, eles têm a prerrogativa, eles têm um monopólio não só de defender a democracia, mas também de definir etimologicamente o que significa a palavra, né? Isso cai por terra quando você analisa o que está acontecendo na opinião da população. Ele fala de democracia, mas o PL 2630 não passou pela democracia. Ele foi travado no Congresso, que é, sem dúvida nenhuma, a casa mais democrática que nós temos, onde todos os representantes eleitos estão ali, os 513 e mais os 81 senadores. E não passou, e ficou travado lá, a ponto do presidente da Câmara falar, esse
esse projeto acabou. A gente vai criar um grupo de discussão aqui agora, mas esse projeto acabou, a gente não vai jogar ele para frente. E a gente tentou de todo jeito. Aí ele fala, mas o STF defende a democracia, ele falou ali, a população entende, a população brasileira entende. O índice de aprovação do STF agora é 17%. 17%. Já foi altíssimo. 70%, pesquisa, tô até com a pesquisa aberta aqui, da Pew Research, 70% dos brasileiros consideram redes sociais boas para a democracia. Então o que o Moraes está vendendo, ninguém está comprando. Agora, interessante, Fred, que o STF já teve uma aprovação altíssima, que começou a cair a partir do momento em que começou a haver a transmissão das sessões do STF. Essa é a importância que tem essa transmissão, que eu citei agora há pouco até. O que fique claro as aqui, emissoras que transmitem essas sessões. Você passa a conhecer melhor os seus deputados, seus vereadores, seus ministros, seus senadores. Mas que fique claro aqui, quando eu falo STF, eu estou falando especificamente dos ministros. Eu não sou contra o STF. Eu não sou contra essa instituição que é importante para o povo brasileiro, é importante para o Brasil. Eu tenho total respeito e eu sei o que ela significa e a necessidade dela. Agora, o que a gente tem que ver é a atuação individual, ou às vezes coletiva, de cada ministro. Né? Por que eles estão focando na direita? Por que essa inquérito das fake news não tem ninguém da esquerda lá? Até colocaram o PCO há um tempo lá, porque o PCO estava contra esse autoritarismo do Alexandre de Moraes, mas esqueceram eles também. Mas 99% das pessoas que estão lá são pessoas de direita. 99% dos perfis derrubados são perfis de direita. E o que o Elon Musk fez agora foi justamente expor isso. Deputados eleitos, né, membros do Congresso, que não deveriam ser invioláveis segundo a Constituição, não estão tendo um pedido de restrição da sua liberdade. Então é isso que preocupa as pessoas e é isso que faz com que a população não esteja do lado aqui do STF, mas na verdade ela não está do lado da decisão desses ministros. Vamos lá ouvir a população então. Boa noite, Paulo. Meu nome é Sérgio Ubiratã. Boa noite, Sérgio. Não sou a favor dessa regulamentação. Isso é uma maneira de nos calar. Mais nada. Mais uma imposição daqueles, e aí bate com o que você acabou de falar, Fred. Mais uma imposição daqueles que tanto falam de democracia. Que democracia nós estamos vivendo no país? E ele próprio já responde, o Sérgio. Nenhuma. O senhor concorda com isso, doutor Rodrigo? Vamos fazer Tá boa a conversa, mas acho que os senhores precisam ainda conversar um pouco mais entre os senhores mesmo e não deixar para que eu ou a população faça esse debate com os senhores. Que democracia é essa? Bom, eu acho importante, mais uma vez, reforçar que por mais que o PL, né, o 2630, seja revisado, alterado, agora, nesse caso, né, já vão alterar tudo, né, criaram o grupo de estudos, né, de trabalho para refazer essa regulamentação, mas o ponto é que, mais uma vez, né, a gente precisa também trazer a discussão no sentido de que há necessidade de ter mais transparência e não é, eu acho que o ponto não é de restringir a comunicação, a liberdade de expressão. Muito se fala, né, quando fala da regulamentação, de que há esse cerceamento da liberdade de expressão. E esse, na minha visão, não é o objetivo. Trazer mais, garantir mais ao usuário, né, o poder justamente de garantir a liberdade de expressão, para que ele tenha condições, né, de saber exatamente o que está fazendo, né, o que as redes sociais estão fazendo com os seus dados. Então, é importante fazer essa diferenciação. Não tentar, é claro que, né, a gente sabe que é necessário... Desculpe interromper, mas o que é que as redes sociais estão fazendo com os dados do usuário? São as redes sociais que se preocupam em saber o que o usuário está fazendo? Ou, nesse caso, não seria o interesse do próprio país, do próprio governo daquele país? E a propósito vem uma opinião aqui do Juscelino Vieira. Ele diz o seguinte: sou totalmente contra esse projeto desse governo, pois, na verdade, eles estão se preparando para um regime falido. Como hoje eles detêm o poder da censura, eles querem somente oficializar um regime ditatorial, ditadura. Enfim, quem está mais preocupado? Existe uma preocupação, realmente, nessa questão por parte das redes sociais sobre o que o usuário está falando, está escrevendo ali naquela rede? Ou o interesse maior é realmente desse apontado aqui pelo telespectador Juscelino Vieira? É o governo que quer implantar uma ditadura? Está usando isso também para fazer valer a sua ideologia, o seu interesse? Bom, eu penso que não, mais uma vez, né? O PL 2630, a ideia é regulamentar, para trazer mais transparência, para trazer mais mecanismos para o usuário, justamente para poder saber como os seus dados estão sendo tratados pelas redes sociais.
E o objetivo, de fato, não é obstar, né, a comunicação e a forma como ele pensa. É claro que, né, nós também precisamos entender que a liberdade de expressão ela não pode ser absoluta até o ponto em que há uma violação de direitos, né, fundamentais também do outro indivíduo. Então, se as redes sociais estão sendo utilizadas para, eventualmente, comunicar, né, trazer mensagens discriminatórias, dentre outras, né, relacionadas, é justamente esse o ponto, né? A regulamentação faz com que, né, crie uma obrigação para as redes sociais em tornar claras essas informações, assim, de quem está fazendo, quem, né, qual conta precisa ser removida ou suspensa. Tá bom. Vamos lá, vamos correr. Você quer falar, Fred? Não, claro, porque assim... São 8h21, sabia? Vamos lá. 9 minutos apenas de programa. Eu vejo realmente... tenho que registrar o telespectador. Eu vejo realmente esse ponto retornando, né? As redes sociais não são terra de ninguém, a liberdade de expressão não é absoluta, mas ninguém está pedindo Ninguém está pedindo que a regulamentação não seja feita para defender racismo, pontos racistas, né, misóginos, homofóbicos, o que quer que seja. O que a gente está pedindo é crítica, o direito de fazer crítica a pessoas poderosas e autoritárias. É só isso. O inquérito das fake news não tem ninguém ali respondendo por racismo, mas tem muita gente ali que atacou os ministros do STF. Obviamente, o que eles chamam de imprensa profissional, né, que é a única autorizada, na opinião do ministro Alexandre de Moraes, a falar sobre os fatos do Brasil. Tudo que você fala sobre o ministro do STF é tido como ataque, não existe mais crítica. Crítica só contra o Bolsonaro. O Bolsonaro você pode chamar ele de genocida, você pode jogar bola com a cabeça dele, que vira representação artística. Agora, o que você fala, qualquer coisa que você fala contra o ministro do STF, eu acho que você exagerou, ó. Não sei quem atacou o ministro do STF, essa pessoa vai para o inquérito das fake news e responde por atentado à democracia. Então o que a gente está vendo é isso, Paulo. Ninguém aqui está querendo liberdade de expressão para ser racista. A gente está querendo o direito de criticar poderosos, estão cometendo absurdos. E isso fica muito claro quando você vê as pessoas que estão sendo vítimas desse inquérito. Tá bem, vamos lá. Vou correr um pouco agora para ler telespectadores, mensagens. Boa noite, meu nome é Carlos, de Senador Canedo. Acabou de sair, ele se refere aqui no caso... É um print que ele me mandou aqui, deixa-me ver aqui, é de que? Cadê? Lá em cima, não dá para ler? Não sei qual site que ele pegou isso aqui, mas o título é: a aprovação de Lula é maior do que a votação que ele teve em São Paulo, Minas, Paraná e Goiás. Quem diz isso é o diretor da Quest. E ele arremata dizendo o seguinte: não sou nem Lula nem Bolsonaro. As redes sociais são, na opinião desse telespectador, o Carlos, de Senador Canedo, as redes sociais são 98% de mentiras e discriminação e 2% algo duvidoso de se ler. O que você diz? Rapidamente, o que você diz para esse Carlos? A opinião é a percepção pessoal do telespectador, né? Obviamente não tem nenhum parâmetro real pelo qual ele fez essa medição aí de 98%. Jorge diz o seguinte: deve ter sim uma regulamentação das redes sociais. Como é que é? O Paulo, boa noite. Eu estou vendo pessoas que eu achava que eram inteligentes, mas estou decepcionado com elas, porque o Elon Musk não criticou as leis brasileiras. Ele pediu para o STF respeitar a Constituição. Bem observado. Quem é esse telespectador? Não colocou o nome, eu vou perder tempo indo lá no perfil. Ezequiel Marques. É isso, né? Eu não vi também o Elon Musk fazendo críticas ao STF. Ele se dirige diretamente ao Alexandre de Moraes, não é isso? Ou alguém não concorda? Não, mesmo que ele tivesse feito uma crítica ao STF, não há nada na Constituição que o proíba de fazer isso, a não ser esse inquérito ilegal e inconstitucional que está rodando há 5 anos sem apresentar os crimes, aonde a vítima é também o julgador, né? Eu acho que não há crime, o Elon Musk não cometeu crime nenhum, ele simplesmente apontar que as decisões judiciais estão em desacordo com a legislação brasileira, isso não é crime, isso na verdade é obrigação de qualquer pessoa com bom senso. Tá bem, a Leia mandou uma mensagem aqui: boa noite, sou sua fã desde os anos 60. Ô, Leia, você me joga bem lá atrás, 60 não, Leia. Pouco depois. Mas tá bom, de qualquer forma, obrigado, Leia. Significa que você acompanha a gente, isso é maravilhoso, muito bom. Vamos lá? Mensagens que vêm através do YouTube. Mensagem de hoje: boa noite, Paulo. Sou de Vila Propício, que é a terra do Zezé de Camargo, não é isso? Vila Propício, não é isso? Então, é claro que todos que querem viver bem aprovam o governo da direita, porque eles trabalham com a segurança e desenvolvimento social. Opinião do Aguinaldo Alecrim. Adélia Zacarias diz o seguinte: se não há liberdade de expressão, as outras liberdades são meras ilusões. Opinião do Antônio Silva: em todo lugar tem regulamentação. Por que não as redes sociais? Osmarina Pérez de Brito:
pura balela. A regulamentação é censura, sim. Tanto que o tal Felipe Neto ofende horrores os políticos da direita e nada acontece. Você que está ali navegando nesses mares turbulentos das redes sociais, o que é que você fala sobre isso, curioso, Fred? Felipe Neto, né, obviamente um grande comunicador, um comunicador apoiador do governo, petista, ele tinha contato direto no Twitter. E tinha contato direto nas outras redes também, dentro do Twitter, para poder fazer suas reclamações, que mortal tem risco, ninguém tem. Então é mais, antes do Elon Musk assumir, né? Então é só mais uma amostra de como as redes sociais, em sua maioria, são tendenciosas. A gente não pode esquecer de falar que Google, Facebook e o Twitter, antigamente, já desafiaram as ordens do Moraes, em 2020 e 2021. E depois eles foram convidados a cooperar com as decisões do TSE e pararam de questionar. Mas eles inclusive, foi na época da queda do perfil do Alan dos Santos, onde o Google disse que ia questionar isso, não questionou, deixou quieto. E hoje em dia a gente tem um jornalista brasileiro exilado sem saber qual crime ele está respondendo. Até hoje eu não sei qual crime que o Alan dos Santos foi acusado para estar pedindo a extradição dele aqui para o Brasil. Vamos lá. José Francisco mora aqui em Goiânia e diz o seguinte: o motivo dessa regulamentação é porque está falando dos podres ali do plano piloto, ou seja, lá de Brasília. Pois veja só, há uns 15 dias, um bandido estuprou uma menina de 10 anos, achou que não estava bom ainda e ainda tirou o direito dela de viver. Por que, em vez de ficarem falando sobre censura, não votam por leis mais fortes? Esse bandido estuprou 10 mulheres, matou outras. E o dia que esses bandidos estuprarem alguém, aí dá um jeito neles. O José Francisco está indignado. Ele diz que esse Alexandre de Moraes quer ser o dono do Brasil, tem tanto poder. Por que não faz as leis para prender esses bandidos que ficam nas ruas estuprando e matando as pessoas? A boa notícia para o telespectador, viu? O Lula anunciou hoje que vai vetar o artigo que previa o fim das saidinhas. É? Então, esse telespectador está indignado, já pode ficar um pouco mais indignado. Tá bem. Uma última pauta do Boa Noite Goiás. Parabéns à equipe da TV Assembleia e também da TV Brasil Central. A regularização das redes sociais, quem disse isso aqui? Deixa eu ver lá embaixo. Fernanda Kneipe, é isso? Ou Kneipe seria? Enfim, a Fernanda, me perdoe, Fernanda. Embora eu tenha um pezinho lá naqueles países malucos lá da Europa, eu não sei a pronúncia direito do seu nome. Mas ela disse que é jornalista, publicitária, é mineira, de Belo Horizonte, está morando em Goiânia desde janeiro. Seja bem-vinda, Fernanda, pois você me ensina a pronunciar direitinho o seu nome, tá bom? Mas a opinião dela é o seguinte: a regulamentação dessas redes sociais é um debate importante. A internet virou terra de ninguém e se plantam várias fake news. É uma ação necessária para coibir abusos e garantir um ambiente online seguro e inclusivo. Não acredite em censura e falta de liberdade de expressão, e sim em regulamentação que prevalecerá limites de abusos. Tá certo, Fernanda? Obrigado. Não estou falando de banimento, não. Quem manda essa mensagem é o telespectador que mandou uma mensagem anterior. É o Charles, lá de Minas Gerais. E você falou alguma coisa de banimento do Twitter, do X, nesses países. Você disse que no Japão não tem. Não, mas no Japão tem Twitter. Hã? Ele falou que no Japão não tinha Twitter, que no Japão e na China não tinha Twitter e o Elon Musk não comprava a briga nesses países. Ele disse que vou pegar a mensagem anterior dele. É restringido na China, o Elon Musk não fala nada. É restringido no Japão, E o Elon Musk não fala nada. Na China ele é completamente banido, não tem acesso. No Japão não tem notícia de que ele seja sequer restringido, não. Aí o Thiago disse assim, não estou falando de banimento, não estou falando que ele não reclama da China e do Japão. Porque se ele reclamar desses países, perde dinheiro. Ele está sim de olho no lítio da Bolívia e do Brasil. Ele está convicto disso. Pela lógica do telespectador, se ele reclamar do Brasil, ele perde dinheiro aqui também e ele está reclamando daqui. Não tem isso, não. E a gente respeita. Um fato, o fato dele não reclamar na China não quer dizer que não tem absurdos acontecendo no Brasil. Claro. Vamos ver aqui, esse telespectador também não colocou o nome. É o Tiago, fui ver lá no perfil. Viu, Tiago? Vamos ver se você não colocou no fim, eu não vi. Há décadas, boa noite a todos, boa noite, Tiago. Há décadas, estrangeiros ricos sempre acharam que podiam comprar o Brasil de todas as formas. Acham que podem vir para o Brasil e comprar brasileiros até a Amazônia. Levando em consideração os políticos corruptos, o Elon Musk viu a oportunidade de se aproximar dos interesseiros derrotados para fazer o que quer no Brasil. Enquanto bolsonaristas estão seduzidos pelo patrocínio de Elon Musk,
para a campanha política da direita. A incoerência, vou ler de novo para ver se eu li direito, então você diz pelo patrocínio mesmo, ele escreveu. A incoerência é que a direita é contra as drogas, mas elegeu o usuário de drogas, Elon Musk, como seu novo Deus. Diga aí, Fred. Engraçado, quando ele estava falando na primeira parte do comentário dele, achei, sobre tomar a Amazônia, achei que ele estava até falando da visita do Macron aqui há pouco tempo, onde veio aqui literalmente negociar a Amazônia com Lula, mas todo mundo bateu palma, todo mundo achando lindo. A questão que a gente está falando aqui, independente da opinião pessoal sobre Elon Musk, o que ele faz aqui, o que ele não faz ali nós temos autoritarismo nas redes no Brasil? Sim. Por todos os efeitos objetivos, sim. Nós temos um inquérito legal rodando, nós temos decisões sendo tomadas, nós temos pedidos de ministros que não estão condizentes com a lei e com a Constituição. Nós estamos movendo para uma censura, usando a desculpa da regulamentação das redes? Na minha opinião, sim. Nós já temos os crimes de injúria, calúnia e difamação que pode resolver qualquer crítica, ataque ou prejuízo provocado a qualquer um no âmbito da internet. Então, basicamente, a regulamentação ela vai ser feita para promover o discurso de expressão? Não, vai ser feita para censurá-lo. E o Toffoli já vai colocar o artigo 19 do Marco Civil em julgamento, que é um artigo que diz que o conteúdo só pode ser removido depois de decisão judicial. E o Toffoli vai colocar para remover esse artigo, para que qualquer conteúdo, e essa é a parte mais importante talvez hoje do nosso debate, qualquer conteúdo seja removido sem decisão judicial. Então o que ele vai fazer? Vai transferir para as empresas de tecnologia o poder da censura e o dever da censura. Então a empresa de tecnologia vai ver, nossa, esse conteúdo que esse cara postou aqui, que o Fred postou aqui, eu removo ou não removo? Isso aqui ofende o ministro do STF ou não ofende? Eu vou esperar? Não vou esperar. Já vou fazer a remoção prévia, a censura prévia, para que não chegue uma ordem judicial já com uma multa para mim. Então eles estão ameaçando as redes sociais de multa para que eles possam policiar o que você posta nas redes. E aí só vai sobrar a imprensa profissional, e a gente sabe como a imprensa profissional age, né, pessoal? Se você pagar bem, eles publicam até a verdade. Verdade. Deixa-me ver aqui um dos itens que consta dessa discussão atual, que ela ainda pode mudar e deve mudar com certeza, é a previsão de multa diária para as redes sociais que desobedecerem às ordens, multa diária, veja bem, diária de até 50 milhões de reais. É essa aí. E a gente acabou voltando no começo da história, né, Fred? Porque eu também disse isso quando perguntei para o doutor Rodrigo. Então, o que se está fazendo, na verdade, é terceirizar a censura no Brasil. É isso aí. Opinião do telespectador, um xará seu do Pacto Tremendão. Rodrigo, do Pacto Tremendão, tem a seguinte opinião que eu gostaria, inclusive, de ouvir a sua resposta, doutor Rodrigo. Na PL da regularização, tem um ponto em que se cria um escritório o qual ficará encarregado de decidir se tal postagem é ou não passível a banimento. Se for assim, o governo terá a decisão na mão de qual poderá ser banida, pois o governo terá esse escritório nas mãos, um órgão. Como é que seria isso? Na verdade, concorda com isso? Na verdade, não é bem um escritório, é um conselho, né, em que vai reunir conselheiros, né, que vão ser indicados pela presidência, Senado, Câmara Federal, dentre outras entidades, que vão discutir temas relacionados à questão da regulamentação. Um pouco semelhante à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É a autarquia federal que ajuda a regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, que de certa forma está relacionada com o tema. Mas o papel desse conselho não vai ser de tomar essas decisões, não. O ponto vai ser justamente ajudar a contribuir na regulamentação e aplicação da... Rapidinho, não terminou? Bem rapidinho. Esse ponto da criação desse órgão, desse conselho, foi justamente o que travou, foi um dos grandes pontos que travou a aprovação desse PL 2630, né? Mas não se preocupe, porque o TSE já conseguiu, através de uma resolução, recriar esse órgão. Ele é chamado de Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Claro, o nome sempre muito bonito, né? Defesa da Democracia, quem vai ser contra um centro deles? E, curiosamente, eles conseguiram, não sei se o nosso telespectador vai conseguir ver, mas depois procura. Conseguiram fazer uma logomarca extremamente parecida com a logomarca do livro 1984, do George Orwell, onde tinha aquele grande irmão que supervisionava tudo que você falava, postava, né? Inclusive, na última vez que a gente esteve aqui... E não por acaso tem um olho aí no meio, né? Sim, é um olho com uma câmera aqui. Então, assim, é algo assim, ridiculamente, né, de forma caricatural, direcionado para censura. E eles estabeleceram essa relação. Vamos lembrar aqui que em 2022, a Carmen Lúcia, ao banir um filme que ela ainda não havia assistido,
ela disse, eu sou contra a censura, mas estamos vivendo um momento excepcionalíssimo e só até o fim das eleições eu serei a favor da censura e vamos banir esse filme aqui que eu não assisti ainda porque ele pode influenciar nas eleições. E agora, recentemente, através de resolução, o TSE estendeu essa resolução e ela já vai valer para as próximas eleições. Então a censura, quando ela vem, Paulo, ela nunca é retirada sem muito sangue, suor e sacrifício. Que coisa, né? Sabe que eu aí já é opinião minha, né? Impressão minha, opinião minha, né? E como jornalista, como cidadão, acho que eu tenho direito também. O que você está julgando agora, doutor Rodrigo, não se julga mais a ação concreta, ação concretizada, realizada, praticada. Está se julgando intenção. Não é isso? Eu digo, por exemplo, no caso da visita, que eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, nem defendendo Lula, nem atacando outro. É a impressão que você, com certeza, acompanhou esse assunto também. O PT e o PSOL entraram com uma representação contra o Bolsonaro, porque entenderam que a visita dele à Embaixada da Hungria aqui no Brasil teria tido o objetivo de conseguir um asilo político naquele país, porque Bolsonaro teve, 4 dias antes, o seu passaporte apreendido. Então está se julgando até intenção. Isso é previsto nas leis do direito, doutor Rodrigo? Explica isso para mim que eu estou demorando a entender. Até entender. Esse é um caso só, mas tem muitos outros, né, Fred? Isso julga intenção. Se tiver mais 3 horas de programa. Como é que é? Importunou a baleia. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que foi responder processo porque importunou uma baleia. Pois como é que vai concretizar essa tese dele? Vai ter que entrevistar a baleia, vai ter que mandar um policial federal lá naquele mapa, falar, você foi importunada? Quer dizer, eu estou achando isso um absurdo, isso tudo que a gente está vivendo. Diga, por favor. Bom, Paulo, se estão julgando a intenção, é difícil, assim, realmente eu não tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso. Mas, enfim, é uma discussão bem ampla, né? Ela é, de certa forma, até um pouco desgastante, mas... enfim, eu até gostaria de me abster, de certa forma, de trazer uma conclusão sobre isso. É difícil responder. O senhor que é operador do direito, o senhor está há quantos anos? 30. 30 anos de advocacia? Não, desculpa. 6 anos. Ah, sim. Mas desses últimos 6 anos, o senhor deve ter visto muita coisa. Talvez não, com certeza, muito pior. Mas vamos lá, não dá tempo. Vamos lá, eu quero registrar o telefonema do telespectador. Boa noite. Quem diz isso... E eu querendo correr, eu acabo até atropelando as palavras, né? Achando que com isso eu vou ganhar tempo. Boa noite, diz o Ramon. Isso é ditadura. Eu falo com certeza porque sou estrangeiro. Regulamentação das redes sociais é ditadura. Olhe o que está acontecendo nos países vizinhos. Deixa-me ver aqui, mensagem correndo. Meu nome é Nalu. Sou totalmente contra essa regulamentação. Se vier a acontecer, teremos nas redes sociais o que acontece na TV aberta. Só poderemos ver e falar o que eles querem, ou seja, alienação total. Sou de Goiânia. Obrigado, Nalu, pela sua opinião, pela sua participação. Também aqui o Arlan, de Goiânia. As armas matam e podem ser usadas nas ruas por quem tem porte de arma. Matou alguém, é julgado e condenado. Por que as redes sociais têm que ser controladas por outras leis? Porque as redes são livres. Quem errar deve ser julgado pelas leis já existentes. Não é isso, doutor Rodrigo? Bem rapidamente, por favor. Tem razão o telespectador Arlan? Na verdade, as leis que já existem seriam suficientes? Sim, mas não é o ponto de... Essa lei não foi criada para julgar, né, os usuários. A questão é justamente... o que vai ser publicado e o controle das redes sociais sobre essas publicações. Bom, vamos lá. Boa noite, sou de Jaraguá. Meu nome é Nilson Ferreira. Vejo que eles querem regulamentar as redes sociais para não falar mal deles, mas eles podem falar mal da direita. É o que você disse agora há pouco, Fred? 100%, né? A gente vê o viés, a gente viu a redação da Globo comemorando quando o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, sem dúvida, e os arquivos vazados mostram como as redes sociais antigamente, Google, Facebook, Instagram, têm um viés muito para a esquerda nos seus operadores, e isso acaba trazendo um desequilíbrio muito grande. O Twitter, para você ter uma ideia, Paulo, ele não está desequilibrado para a direita, ele simplesmente equilibrou a balança e o pessoal da esquerda não para de reclamar. Ou seja, eles querem um controle total sobre todas as redes. Se você simplesmente dá a oportunidade igual dos dois lados falarem, eles já reclamam, fala que é fascista, e é engraçado, né? Sempre vem essa palavra à tona aqui. Falando que é o fascismo tomando conta, mas não há nada mais fascista do que você controlar todos os aspectos da vida do cidadão, inclusive o que ele está falando nas redes. Tá certo. Correndo aqui, Marcos Rosa manda a seguinte opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marcos.
A situação que aconteceu com o deputado Fred Rodrigues é uma prova da, ele bota aspas, justiça, entre aspas, seletiva, triste realidade do Brasil. Conta para o telespectador, além do Marcos, né, que certamente sabe da sua história, para entender por que o senhor foi cassado. 30 segundinhos. Vamos lá, olha que engraçado, né? Aqui eu falo da imprensa profissional. Se fosse informar pela imprensa profissional, eles vão falar que eu fui cassado por não prestar contas. Só que a punição para não prestar contas é você estar inelegível durante o período do mandato ao qual você concorreu, então eu não poderia estar elegível para as eleições de agora. Só que eu estou elegível para as eleições de agora. Então a gente foi cassado, depois de ter ganhado todas as decisões aqui no TRE, todos os processos aqui no TRE, fomos para o TSE e lá eles inventaram, né, criaram uma anomalia, acho que eu fui sorteado, para ser julgado um deputado sentado no mandato, foi jogado no plenário virtual, pessoal, onde meu advogado não pôde sustentar. Hoje eu vi a OAB se manifestando, finalmente a OAB acordou, né, não sei onde ele estava, se manifestando porque os advogados possam voltar a sustentar presencialmente para esses juízes, né. Eu não tive chance de defesa e fui cassado depois de ganhar todos aqui no TRE, mas deve ser a democracia funcionando. Seletiva, né? A justiça seletiva, como disse aqui o Marcos Rosa. Emocionado. E ele mandou um recadinho também, parabéns, pelo belo trabalho à frente do programa. Muito obrigado, Marcos. Um dos poucos jornalistas que ainda fazem jornalismo imparcial. Obrigado, Marcos, obrigado mesmo. Tá? Vamos lá para encerrar agora, porque já me deram o sinal, a gente já estourou bastante o nosso tempo. Boa noite, Paulo. Desculpe, errei no nome do senhor. Ele disse, você errou mesmo? Deixa eu ver quem é que mandou isso. Deixa eu me ver. Cadê? Não colocou o nome aí, a gente pede. José Francisco, tive que ir lá no seu perfil, José Francisco, de Goiânia. Cadê aqui? Agora tem que voltar a te achar. Errei no nome, mas paciência comigo. Claro, tem toda. Minha opinião, eu falei que machucou alguém, eu tenho que ser punido. E não deixei minhas opiniões. Como é que é? Boa noite, Paulo Bering. Desculpa, errei no nome do senhor. Está desculpado, não tem problema nenhum. Mas, paciência comigo, claro. Isso, minha opinião. Se eu falei que machucou, se o que eu falei deve ser isso, né? Se o que eu falei machucou alguém, eu tenho que ser punido. E não onde deixei minhas opiniões. Tá bom, fiz o registro da forma como você escreveu, tá bom? Tá certo? Valdir, como é que é? Sou Valdir, até hoje não vi um parlamentar ou membro de esquerda sendo censurado pelo TSE e STF, opinião do Valdir. Enfim, opinião que foi corroborada aqui pelo Fred Rodrigues, também já disse isso, ele que foi deputado estadual, analista político, e continua na política, Fred, bem rapidamente. Você disse que está elegível para essa próxima eleição. Vai disputar? Eu acabei de me filiar ao PE, né, que hoje é, sem dúvida, o maior partido do Brasil e, sem dúvida, representa muito bem a direita. Obviamente, nós temos nossos pré-candidatos já, temos nossa chapa de vereadores, a intenção é, sim, fazer parte desse processo agora, brigar até o fim, até para corrigir essa injustiça que foi cometida contra nós, né? Graças a Deus, a gente tem um apoio muito bom da população, que tem noção do que aconteceu, e, assim, a gente perdeu o mandato, mas não perdeu os votos, né? E não perdeu a representatividade, isso é o mais importante. Com certeza. E não é nenhum demérito você ter sido deputado estadual e disputar agora como vereador. Até porque não custa lembrar que Iris Rezende, que foi governador do estado, disputou a prefeitura de Goiânia. Não foi andar para trás, não, porque na prefeitura de Goiânia ele também mostrou competência dele. Que eu espero que você faça isso também na Câmara, se for eleito. Não, de forma alguma, Paulo. O que a gente precisa é representar a população, né? Como eu disse, a população de Goiás é tradicional, é voltada para o conservadorismo. Obviamente, a gente não quer anular as outras vertentes, quer participar, quer vir para o debate, a gente quer fazer o que o Twitter está fazendo. Equilibrando os dois lados, não tenho medo nenhum de enfrentar o outro lado, senão que vai me escutar pedindo para censurar um adversário e você, experiência viva, sabe que isso não é verdade, vindo de alguns parlamentares da esquerda. Tá bem. É isso. Desculpa, eu tenho que interromper. Só dá tchau, pessoal. Obrigado. Thiago está aí? Thiago está aí? Está esperando? Desculpa, o Lucas. Lucas Santana está chegando com as notícias do dia. Eu vou me despedir mais uma vez do Fred. Obrigado, viu, Fred? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado também ao doutor Rodrigo Albenaz, que é advogado, diretor jurídico do Instituto Goiano de Direito Digital. Obrigado por ter vindo, doutor Rodrigo. Uma boa noite, obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fred, também. E você fica agora na agradabilíssima companhia do nosso querido Lucas Santana com as notícias do dia. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa noite para você.